corajosos! Hoje eu vou contar mais uma lenda urbana do Brasil. Mas antes, não esquece de dar aquela moral. Deixe seu joinha, se puder. Se inscreve no canal pra tá dando forças pra gente continuar contando histórias como essa. A lenda da Floresta dos Suspiros. A lenda da Floresta dos Suspiros é uma das lendas mais sombrias e arrepiantes do folclore brasileiro, contada de geração em geração como um aviso para aqueles que ousam explorar o coração de uma floresta antiga e misteriosa, envolta por uma névoa perene e um silêncio incomum. Essa floresta, segundo os mais velhos, é habitada por almas errantes, presas para sempre entre o mundo dos vivos e dos mortos. Mas o que realmente assusta são os sussurros, sons abafados e indistintos, que parecem vir de todas as direções, ecoando através das árvores e nas mentes do que ousam entrar. Conta-se que há muitos séculos a Floresta dos Suspiros foi palco de uma tragédia sem precedentes. Diz a lenda que, em tempos passados, havia uma vila próxima à floresta. Os habitantes da vila viviam em paz até que uma terrível praga assolou a região, causando mortes em massa. Desesperados e sem cura para a doença que devastava suas famílias, os sobreviventes decidiram queimar os corpos dos mortos na floresta, na esperança de purificar o local e afastar o mal. No entanto, ao fazerem isso, despertaram forças muito mais antigas e perigosas. A floresta, antes tranquila, tornou-se um lugar amaldiçoado. As almas das vítimas da praga e dos que pereceram nas chamas ficaram presas, incapazes de descansar. Elas agora vagam eternamente entre as árvores, seus lamentos sendo o que os aventureiros conhecem como os suspiros. Esses sons sinistros são descritos como gemidos suaves, quase como o vento passando pelas folhas, mas carregados de tristeza e desespero profundo. Os que se arriscam a entrar na Floresta dos Suspiros descrevem uma experiência aterrorizante. O primeiro sinal de que algo não está certo é o silêncio absoluto, como se não houvessem pássaros, insetos ou som do vento nas árvores. É como se a floresta estivesse envolta em um manto de vazio e o silêncio pesa no ar como uma presença física, mas logo os suspiros começam. Esses suspiros, no início, são suaves, quase imperceptíveis. No entanto, conforme a pessoa adentra mais profundamente na floresta, os sons se tornam mais frequentes e altos. Muitos dizem que os suspiros parecem estar sussurrando seus nomes ou murmúrios em línguas desconhecidas. É nesse momento que os viajantes começam a sentir uma presença, como se estivessem sendo observados de todos os lados, embora não haja ninguém ali. As árvores parecem se fechar ao redor dos que se aventuram mais longe, e a névoa que paira sobre o chão começa a subir, tornando difícil enxergar qualquer coisa a alguns metros de distância. Aqueles que entram na floresta relatam uma sensação crescente de pânico, como se algo estivesse se aproximando. Alguns relatos de desaparecimentos foram registrados, como o caso dos irmãos Vasconcelos, que em 1992, Júlio e Arthur Vasconcelos resolveram explorar a floresta por curiosidade. Eles haviam ouvido os relatos dos moradores, mas não acreditavam nas histórias. Depois de entrarem na floresta, começaram a ouvir os famosos suspiros. Segundo Arthur, que foi o único a voltar, Júlio começou a agir de maneira estranha, como se estivesse ouvindo alguém falar diretamente em seu ouvido.
Em certo ponto, Júlio entrou em estado de transe e desapareceu na névoa. Arthur correu em pânico, mas nunca mais encontrou seu irmão. Desde então, ele sofre de pesadelos recorrentes, ouvindo os mesmos suspiros que ecoavam naquela noite. Outro relato, a expedição de Lucas Nogueira, conta que em 1995, um jornalista investigativo decidiu investigar os desaparecimentos na Floresta dos Suspiros. Ele entrou sozinho, armado com uma câmera e um gravador. A última gravação de Lucas revela algo perturbador. Os suspiros que ele captou no áudio não pareciam naturais. Eram vozes claramente pronunciando seu nome, e sons de choro podiam ser ouvidos ao fundo. Depois de alguns minutos de gravação, um grito súbito e desesperado foi registrado, seguido por um silêncio profundo. Lucas nunca foi encontrado, mas a gravação continua sendo uma prova perturbadora da existência dos sussurros. Outro relato, o desaparecimento de Clara, conta que em 2007, uma estudante de biologia desapareceu enquanto fazia uma pesquisa sobre a vegetação da floresta. Sua equipe relatou que, no momento em que se aproximaram do coração da floresta, Clara começou a ouvir vozes e murmúrios. Ela foi vista caminhando sozinha em direção à névoa, parecendo alheia ao que acontecia ao redor. Seus colegas tentaram segui-la, mas logo foram obrigados a voltar ao sentirem uma presença opressiva. Clara nunca mais foi encontrada e seu caso continua sendo um mistério. Os antigos moradores da região acreditam que os suspiros são vozes das almas que não podem descansar. Essas almas presas entre o mundo dos vivos e dos mortos estão em constante agonia, e a única companhia é a escuridão da floresta. Dizem que em noites especialmente escuras, as almas saem da floresta e vagam pelas redondezas, atraindo os curiosos com seus sussurros e levando-os de volta à floresta, de onde nunca mais retornam. Alguns xamãs e curandeiros locais afirmam que a floresta está viva, alimentando-se das almas daqueles que entram nela. Eles aconselham que ninguém se aproxime da floresta, especialmente após o pôr do sol, quando os sussurros são mais fortes e a névoa mais espessa. Para evitar a maldição, os moradores costumam fazer oferendas na beira da floresta, na esperança de apaziguar os espíritos. A Floresta dos Espíritos é um lugar de mistério e terror, onde a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos é perigosamente tênue. O silêncio que domina o lugar é interrompido apenas pelos lamentos das almas aprisionadas, sussurrando histórias de tragédias e segredos perdidos. Aqueles que ousam adentrar a floresta são confrontados com o desconhecido e, muitas vezes, não retornam para contar suas experiências. Se um dia você ouvir os suspiros ao longe, lembre-se, eles não são o vento, mas o chamado das almas perdidas, esperando por novas companhias para o seu sofrimento eterno. E essa foi a nossa história de hoje. Se você gostou, eu vou deixar aqui uma playlist lotada de histórias como essa. É só você ir lá e continuar ouvindo histórias macabras. No mais é isso. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima história. Valeu!